Somente uma criada, mas 3 milagres divinos transformaram minha humilhação em bênção inesperada. Naqueles dias de grande tumulto, sob o reinado de Acabe, rei de Israel, as nações estavam em constante conflito. A Síria, sob a liderança de seu comandante Naamá, se tornara uma ameaça para os israelitas. Contudo, a vida de Naamá se transformou em um fardo quando seu esposo foi atacado pela lepra, uma doença que o isolou e a manteve em um ciclo de dor incessante. Perdida em sua humilhação, ela não era apenas a esposa de um leproso, mas também prisioneira das expectativas sociais, envolta em um manto de desespero. Em sua casa, uma jovem israelita capturada em uma das incursões sírias vivia como criada. Apesar de sua fragilidade, esta menina possuía um espírito vibrante de fé. Quando seus olhares se cruzaram, algo inexplicável aconteceu. Um dia, a menina disse com determinação: "Se minha senhora pudesse se apresentar ao profeta Eliseu em Samaria, ela seria curada." As palavras da criada ressoaram em Naamá como um sopro de esperança, uma possibilidade de libertação. Este Deus de Israel, que aquela criança servia, era um mistério para Naamá. Apesar de sua descrição e da incerteza que a cercava, uma semente de esperança começou a enraizar em seu coração. Movida por um ímpeto que ela não compreendia completamente, decidiu buscar o profeta Eliseu. Em sua mente, a ideia de buscar um médico não convencional era absurdamente contraditória à sua cultura, mas a percepção de que poderia ser livre motivou sua audácia. Após uma jornada longa e repleta de perigos, finalmente encontrou-se à porta do profeta. Entretanto, o que se seguiu foi uma decepção. Ao invés de uma recepção majestosa, uma simples mensagem chegou. Eliseu ordenou que ela se mergulhasse no rio Jordão 7 vezes. Seu coração se encheu de ira e dúvida. Como uma simples imersão poderia fazer diferença? A tentação de retornar à sua casa era forte. No entanto, as palavras de fé e coragem da jovem criada ecoaram em sua mente. Tentando separar-se de seu orgulho, Naamá decidiu obedecer. Ao ser mergulhada nas águas do Jordão, experimentou um primeiro milagre. Sua lepra desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas, mais importante que a cura física, um segundo milagre se desdobrou. Seu coração, antes endurecido pela dor e humilhação, começou a se abrir para a verdade do Deus que adoravam os israelitas. Ali, em meio às águas, ela encontrou não somente a libertação do seu corpo, mas um novo entendimento espiritual. Contudo, um dilema permanecia em sua mente. O que isso significava para sua identidade e seu marido? Como poderia dividir com ele a nova fé que surgia? A luz da verdade agora iluminava sua vida, mas sua lealdade a um Deus que até então era ignorado a desafiava. A jornada de transformação estava apenas começando. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, enquanto o sol se punha sobre as águas do Jordão, uma nova identidade começava a se formar em Naamá, levando consigo um ineditismo espiritual que não apenas mudaria sua vida, mas também poderia ter implicações muito maiores para a relação entre dois povos em conflito. As perguntas pululavam em seu coração enquanto caminhava de volta, cada passo um lembrete do poder transformador de Deus que até então desconhecia.
O plano divino se desdobrava, e o mistério da fé começava a revelar suas maravilhas. Na caminhada de volta, a mente de Naamá fervilhava em meio a um turbilhão de emoções. Ela havia sido mergulhada nas águas do Jordão e emergido não apenas curada, mas revitalizada por uma nova fé em Deus, o Deus de Israel. Cada gota d'água que escorria de seu corpo parecia levar consigo as correntes do passado que a mantinham presa na humilhação. Contudo, o retorno ao lar não era apenas uma jornada física, era o início de um confronto espiritual. Um novo dilema preenchia seu ser. Como poderia compartilhar essa transformação com seu marido, um guerreiro leproso? Embora seu corpo estivesse curado, seu espírito ainda lutava contra leis e tradições que lhe eram impostas. Na visão do povo sírio, qualquer desvio da norma era visto com desprezo. Se ela apresentasse a sua nova crença, haveria aceitação ou condenação? Enquanto isso, na casa de Naamá, o clima era opressivo. Seu marido, atormentado pela lepra e pelo desespero, aguardava ansiosamente o retorno dela. Na pequena sala, uma atmosfera de angústia envolvia a família. As palavras da criada poderiam trazer luz, mas também poderiam acirrar a dor da rejeição. Naamá levantou-se com firmeza e decidiu que precisava ser honesta com seu esposo. Assim que entrou, seu olhar encontrou o de seu marido. A fragilidade dele, tanto física quanto emocional, era evidente. Naamá, disse ela, espécie de espírito transfigurado pela luz da verdade. Eu fui curada no Rio Jordão, conforme me foi dito. A expressão dele rapidamente oscilou entre surpresa e desconfiança. Como é possível? Não sou mais nada além de um homem atingido pela lepra. O que mais posso esperar? Com delicadeza, Naamá contou-lhe sobre o profeta Eliseu e sua mensagem divina. Falou sobre a simplicidade do ato que o havia curado e, além de tudo, sobre o Deus de Israel que agora ela adorava. Ele me deu uma nova vida, e creio que ele pode fazer o mesmo por você, disse, sua voz tremendo com fervor. Contudo, a resposta não foi a que Naamá esperava. Os deuses de nossa terra são os únicos dignos de veneração, rebutou ele, seu orgulho ferido por um desejo de não se submeter a uma nova fé. Como poderia crer em um Deus que não é meu, que não honra a minha tribo? O conflito agravava-se no interior de Naamá. A transformação que sentia em sua alma agora se confrontava com a corrupção da incredulidade que tornava seu esposo cativo às tradições. O clima de tensão deixava claro a necessidade de uma resposta que apenas o Senhor poderia fornecer. Com a decisão de buscar a intervenção divina, Naamá lembrava-se das maravilhas que havia testemunhado. Ela se dirigiu ao quarto em que o esposo permanecia e, com fervor, se lançou em oração. As lágrimas corriam por sua face enquanto clamava a Deus pela cura não apenas do corpo, mas também pela restauração da fé do marido. Ó Senhor, que as correntes do receio e da separação sejam quebradas, que no fundo do seu ser ele encontre você, pois sei que o Senhor tem um plano maior. Naquela noite, enquanto o sabor do milagre ainda estava fresco em sua alma, um sonho a visitou. Uma figura resplandecente, envolta em luz, falou-lhe: Naamá, você foi escolhida como um canal da minha bênção. O que parece ser uma pequena ação terá um impacto que você não pode compreender agora. Prepare seu coração, irá além da sua casa. As palavras reverberaram em sua mente, trazendo paz. Um sopro de esperança se espalhou pelo seu ser quando compreendeu que o plano de Deus não se limitava apenas à sua vida, mas se estendia para aqueles que a cercavam. O Deus de Israel estava prestes a iniciar uma obra que poderia unir inimigos, curar corações feridos e trazer à luz seu propósito eterno. Ao amanhecer, Naamá renovou sua determinação. Restauração e fé, ela decidira, eram o caminho a seguir.
O que ela não sabia era que sua obediência ao Senhor estava introduzindo uma era de milagres entre os povos, um plano muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Na manhã seguinte, Naamá levantou-se com um compromisso renovado. A luz do sol entrava timidamente pela janela, refletindo sobre os objetos simples da casa. Ela sabia que a luta não seria fácil, mas a voz que ouvira durante seu sonho ainda ecoava em seu coração. Decidida, ela dirigiu-se ao seu marido, que ainda permanecia sentado em sua cama, olhos perdidos e corpo abatido. "Meu senhor", começou Naamá, sua voz resoluta e carinhosa, "não permita que a sua dor o impeça de buscar uma cura que só pode vir do Altíssimo. Eliseu, o profeta, é um homem que fala com Deus e tem o poder de libertar você." Mas Naamá percebeu ao olhar para ele que a esperança e a incredulidade estavam em um embate feroz dentro dele. "Quantos de nós já não buscamos a cura nos deuses que não falam?" respondeu ele, a frustração estourando em sua voz. "Porque eu, um leproso, deveria me submeter a um Deus distante? Quem sou eu para isso?" Um silêncio pesado pairou no ar, e Naamá sentiu seu coração ser desafiado mais uma vez. "Você não é apenas um homem ferido. Você é um filho de Deus, mesmo que não saiba disso ainda. A fé que me transformou pode ser a sua também, se apenas você tiver coragem de se entregar." As palavras de Naamá provocaram uma luta interna. O orgulho e a dúvida de seu marido confrontavam a doçura e a determinação dela. "Talvez você tenha razão, mulher. Mas deve haver uma prova, um sinal que me convença", disse ele, a vulnerabilidade agora visível em seu olhar. Naamá lembrou-se do que Eliseu havia falado sobre a simplicidade da obediência. "O profeta Eliseu ordenou que você se banhasse nas águas do Jordão, assim como eu fiz. Pode parecer insignificante, mas é a obediência que traz a resposta. Tente, se você puder." Depois de um momento de considerações profundas, a resoluta resposta dele surpreendeu Naamá. "Se você acredita nisso, se algo em seu coração chama por essa verdade, então eu irei." Ele se levantou, a determinação começando a tomar conta do seu ser. Com o coração pulsando de expectativa, Naamá o conduziu ao Jordão. O caminho estava repleto de pedras e ramos, mas cada passo que davam juntos parecia mais leve. Ela podia ver a resistência dele, mas uma centelha de esperança começava a brilhar. Chegando às águas do Jordão, o guerreiro hesitou, olhando a superfície espelhada que refletia as nuvens acima. "Como uma imersão nesse rio poderá mudar minha sorte?" questionou, abalado pela incerteza. "Foi lá que Deus se manifestou em minha vida. É um ato de fé, uma entrega ao poder do Deus de Israel. Faça agora e verá a glória do Senhor", encorajou Naamá, segurando a mão dele com ternura. Com um suspiro profundo, ele se lançou nas águas, repetindo o gesto que ela havia feito. Naamá observava ansiosamente, o poder da cura pairando no ar como uma promessa. Ao emergir, um brilho indescritível iluminou o rosto de seu marido, e lágrimas de alegria escorriam pela face dele. Eu sinto! Exclamou ele, a lepre que o consumia começando a desaparecer. Cada marca de dor se tornando um testemunho do poder de Deus. Naquela manhã, não apenas o homem que era leproso, mas também a sua alma foram restaurados. O Senhor havia respondido à súplica de Naamá. Com a transformação de seu marido, ela viu que a pequena ação de fé tinha repercussões que ultrapassariam as margens do rio. O que parecia ser uma simples obediência se tornaria um chamado sagrado para compartilhar a glória de Deus. Mas enquanto a alegria preenchia a atmosfera, uma voz estrondosa ecoou do fundo das águas, como se um dilema maior estivesse se aproximando. Prepare-se, Naamá, pois o que você viu é apenas o começo. Um chamado ainda maior se aproxima de vocês, um que desafiará tudo o que vocês conhecem. As palavras reverberavam no espírito de Naamá,
trazendo à tona um mistério que ainda não compreendia. O que mais Deus teria reservado para eles? E como eles seriam moldados pelo plano divino que se desvelava diante de seus olhos? Na manhã seguinte, a milagrosa cura de seu marido, Naamã acordou com um coração pulsante, tomado por um misto de gratidão e expectativa. A luz suave do dia penetrava pelos braços das árvores, criando um mosaico de sombras no chão. Enquanto observava o céu rosa despontando, suas lembranças do momento glorioso no Jordão a invadiam, e o reconhecimento da abundante graça de Deus a envolvia. Após se levantarem, ela se aproximou de seu marido, agora revitalizado e cheio de vida. "Você se sente diferente?" perguntou Naamã, o sorriso iluminando seu rosto. Ele a encarou, os olhos brilhando com a alegria recém-descoberta. "Como se uma nova essência estivesse em mim", disse ele, como se as palavras de Eliseu ainda ressoassem em seu ser. "Então, devemos glorificá-lo, meu amor. Vamos contar o que Deus fez", proclamou Naamã, mal contendo a animação em seu coração. Logo, os dois se dirigiram à cidade. O caminho estava repleto de lembranças dolorosas, mas também de uma nova esperança que ressoava em seus passos. Ao chegarem à cidade, os olhares dos vizinhos se voltaram para eles. Murmúrios começaram a surgir entre a multidão. "Olhem, o leproso agora está sadio!" O burburinho se espalhou como fogo em palha seca. Naamã percebeu que o que acontecera ao seu marido já começava a gerar um eco, chamando a atenção de muitos. E ela se lembrou das palavras da escrava, o profeta Eliseu. Ela sabia que a transformação que Deus fizera em sua vida não era apenas uma bênção pessoal, mas uma oportunidade de glorificar seu nome e levar outros a serem curados também. "Senhor, se for da sua vontade, permita-nos testemunhar a sua glória", orou em seu coração. Enquanto isso, entre a multidão, havia um homem de nome Naás, que era considerado um sábio, mas cuja vida deteriorara por conta de suas dúvidas e amarguras. Ele estava entre os que ouviam sobre a cura, incapaz de acreditar que tal milagre acontecera. Mais uma fábula. Os deuses dos estrangeiros não são dignos de confiança, murmurou ele para si mesmo. Mas Naamã, ao perceber a dúvida em seu olhar, moveu-se em direção a ele com determinação. Ela estava pronta para lhe falar sobre a fé que havia transformado sua vida e a vida de seu marido. "Naás", falou ela com voz suave, "um Deus vivo opera milagres. Meu marido foi leproso e agora é curado. Eliseu não é apenas um homem, mas um profeta de Deus." A cena que se desenrolava atraiu ainda mais pessoas, e a murmuração da multidão se intensificou. Aqueles que estavam céticos começaram a questionar e a sussurrar entre si. O medo e a maravilha estavam presentes, e Naamã, percebendo isso, sabia que não eram apenas palavras que precisavam, mas a demonstração do verdadeiro poder de Deus. "Deixe-me contar como a fé transformou nosso desespero em milagres, e o Senhor que curou meu marido pode curar você e outros também", declarou Naamã, suas palavras exuberantes. A multidão se aquietou, e todos os olhares estavam agora fixos nela. Enquanto sua voz ressoava entre os presentes, uma estrondosa onda de energia espiritual começou a surgir. Algumas pessoas se aproximaram, intrigadas, e outras começaram a orar, pedindo e clamando a Deus, desejando o toque divino que poderia mudar suas vidas. Mas enquanto várias almas eram tocadas pela esperança, Naás se virou novamente e balançou a cabeça, sem compreender a profundidade do que estava acontecendo. Ele se afastou, murmurando para si mesmo: "Como pode ser verdade? Isto não é para mim." Naamã viu a hesitação em seu olhar e clamou ao Senhor em seu coração: "Ó Senhor, faça-o ver, faça-o entender a tua glória, que ele não perca a oportunidade de ser transformado." E naquele momento,
uma luz intensa envolveu Naamá, como se o próprio céu estivesse respondendo à sua súplica. Era uma confirmação. Deus estava se movendo e o chamado maior se aproximava. Então, com toda a sua força, Naamá se pôs de pé e invocou: Preparem-se todos, este é apenas o início do que Deus fará. O poder do Altíssimo está entre nós e as portas do céu estão se abrindo para aqueles que creem. Enquanto sua voz se elevava, uma presença poderosa começou a se manifestar, como um prenúncio do que ainda estava por vir. O plano de Deus estava se desvelando e o que parecia ser um simples ato de fé se tornava um movimento sobrenatural. E o que mais o Senhor fará ao seu povo? Pensou Naamá, enquanto a multidão se preparava para receber a revelação divina. Algo estava prestes a ser revelado, uma nova alvorada de milagres para aqueles que acreditassem. A multidão estava em um profundo silêncio, quase sagrada, enquanto Naamá falava. Seus corações palpitavam de expectativa. Alguns estavam em lágrimas, enquanto outros erguiam suas mãos em súplica. O poder de Deus parecia palpável, flutuando no ar como uma brisa suave, mas intensa, que despertava cada alma ali presente. Nesse momento de fervor, uma mulher chamada Liora, uma adoradora devota que sempre estava nas bordas da comunidade, se adiantou. Ela tinha experimentado as mesmas dores que Naás, mas seu coração era sedento por esperança. Naamá, chamou ela, sua voz tremendo, o que você diria a alguém que tem lutado há anos, buscando a cura para suas feridas e a libertação de seus tormentos? Naamá olhou para Liora e viu a profundidade da dor em seus olhos. Ela se lembrou das noites em que orou por seu marido, pedindo a Deus que o libertasse de sua condição. A doce lembrança do quanto Deus já havia feito a encorajou. Em resposta, Naamá disse: Querida irmã, não importa quão grande seja a sua dor, o meu Deus é maior. Ele transforma a noite mais escura em luz radiante. Eu sou testemunha do seu poder. Creia, e você verá a sua glória. As palavras de Naamá atravessaram a multidão como um raio, reacendendo a chama da fé em muitos. Naás, que estava prestes a se afastar, sentiu um puxar em seu coração. Ele hesitou, ouvindo as palavras da mulher ressoando em sua mente. A voz de Naamá parecia uma corda que ligava sua dúvida à esperança, e então, lenta, mas firmemente, ele começou a se aproximar novamente. Se é verdade o que você diz, então por que um Deus tão poderoso não se revela a mim? Perguntou Naás, sua voz um misto de dúvida e curiosidade. Como posso saber que não é apenas uma ilusão, um truque? Naamá respirou fundo, sentindo o Espírito Santo guiá-la. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Tiago 4:8. Deus não se esconde, mas ele aguarda um coração sincero que clame. Um coração que, embora ferido, busca pela compaixão da sua misericórdia. Irradia-se dele através da fé, e mesmo a menor semente de fé pode mover montanhas. Naás olhou ao redor, e algo em seu interior começou a mudar. A multidão agora estava unida em um só coro de paz e esperança. Ele viu o homem que fora leproso, agora radiante, e Liora, cujos olhos brilhavam como se uma luz celestial dançasse neles. O ambiente se transformou em um campo sagrado, onde cada alma se tornava um vaso de expectativa. Então, enquanto a assembleia fervia, um clamor brotou da multidão. Ó Senhor, envia a tua cura, manifesta a tua glória entre nós. Supliquei. As vozes se entrelaçaram, cada uma alimentando a outra, como um incêndio crescendo em força. Naamá viu isso, e com uma certeza indizível, se aproximou da multidão. Deus quer fazer mais do que apenas curar nossas feridas físicas, proclamou. Ele deseja transformar nossos corações. Ele quer estabelecer seu reino entre nós. Este é o tempo em que a sua promissora palavra se cumprirá. Então, à medida que as orações subiam aos céus, uma luz começou a brilhar sobre eles.
Era uma presença que transcendia o entendimento humano. A atmosfera se encheu de um peso de glória, e o vento de Deus soprou entre eles. Murmúrios de assombro se ergueram, e muitos caíram em adoração, temendo e adorando ao mesmo tempo. Naás, completamente absorvido pela atmosfera transformadora, finalmente se curvou em reverência, permitindo que suas dúvidas se dissipassem. Ele invocou o nome do Senhor. Ó, Deus dos exércitos, se realmente estás aqui, deixai-me receber o teu toque. Enquanto isso, Liora e outros começaram a clamar, e naquele exato momento, muitos começaram a receber milagres. Alguns foram curados instantaneamente, outros, tocados por uma paz inexplicável, choravam em gratidão. Mas à medida que a atmosfera gloriosa se intensificava, uma voz em meio à multidão se levantou. O que significa isso? Quem é este que faz esses sinais e maravilhas? Naamã virou-se e viu um grupo de escribas se aproximando. Eles eram céticos e se aproximavam para investigar o que estava acontecendo. A atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável e uma inquietação divina. O Senhor estava prestes a revelar um novo lado de seu plano, e o que estava à espreita poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para toda a nação. Enquanto a luz de Deus brilhava intensamente sobre eles, a pergunta pairou no ar: qual será a resposta de Deus a esta nova dúvida? Enquanto a multidão fervia em adoração, os escribas se aproximaram, seus olhos céticos atravessando a atmosfera de adoração fervorosa. Estavam ali para investigar, mas, na verdade, eram ilustração da incredulidade que sempre perseguiu o povo de Deus. Por que o povo grita e clama por milagres? Questionou um deles, seu tom desdenhoso refletindo a dureza de seu coração. Naamã sentiu um peso sobre seus ombros, como se a sangue celestial estivesse se preparando para revelar um mistério divino. Escutai! Exclamou ela, erguendo a voz acima do murmúrio. A obra que está acontecendo aqui não se baseia em presságios de engano. É a realização da promessa do Altíssimo. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. A luz que a envolvia começou a se intensificar, e a dessacralização daquela multidão se transformou em um júbilo contagiante. Naás, agora bem próximo de Naamã, sentiu sua fé pulsar em seu coração. Se tu és realmente o Deus que traz libertação e cura, então mostra-nos o teu rosto, disse ele, sua voz entrecortada por emoção. Nesse instante, uma jovem entre a multidão levantou suas mãos para o céu e seu grito ressoou como um trovão. Senhor, se és verdadeiro e estás aqui, eu clamo por tua misericórdia. Envia tua cura para mim e para todos os que sofrem. Naamã viu a expressão da jovem, e algo despertou em seu interior. Quando eu era a mais humilhada, o Senhor me levantou. Quando eu fui a mais desprezada, Ele me chamou pelo nome. Se Ele fez isso por mim, então Ele fará por todos vós. E as palavras ecoaram como um chamado. Caminhai diante do Senhor com fé, e Ele irá operar maravilhas. O ar começou a vibrar com um poder divino. Naás, tomado por um desejo intenso, levantou suas mãos e se uniu à jovem. Ó Senhor, vem e transforma minha vida. Ele clama com fervor. Em seu coração uma promessa se acendia. Então, um milagre se desenrolou. A luz resplandecente se dividiu em feixes que tocavam cada canto da multidão. A atmosfera estava carregada com a glória de Deus. E ali, em meio a gritos de júbilo, milagres começaram a acontecer. Pessoas que haviam sido aprisionadas por doenças por muito tempo foram curadas instantaneamente. Uma mulher que carregava a dor da esterilidade agora sentia algo novo florescer dentro de si. Um homem que não conseguia andar se levantou e andou, prostrando-se em louvor. Os escribas, testemunhando os sinais e maravilhas, tornaram-se visivelmente inquietos.
Um deles sussurrou entre si: se ele é o verdadeiro profeta, devemos temê-lo. O eco de suas palavras pairou no ar, enquanto buscavam respostas, incapazes de permanecerem imunes ao toque de Deus. Naamã, percebendo a transformação da multidão, virou-se novamente para os escribas. Precisais entender. Deus não se esconde em silêncio. Ele se revela na fragilidade e na falta. E vós, que estáis de pé em incredulidade, cuidai. O Senhor vem em auxílio dos que o buscam sinceramente. Aprendam, pois, que aqueles que confiam nele nunca serão desonrados. À medida que suas palavras se desdobravam, uma onda crescente de intensidade espiritual abarcava todos ali presentes. Naás, agora liberando um grito fervoroso, confessou sua incredulidade em plena adoração. Ó Senhor, eu creio. Faz a tua vontade em mim. Os escribas, observando aquele clamor de fé, começaram a se questionar. A atmosfera se tornava mais tensa, um confronto espiritual à vista. Então, quando tudo parecia estar no seu auge, um dos escribas deu um passo à frente, com o rosto marcado pela dúvida. Como podemos aceitar que isso é de Deus? Quais sinais os acompanharão? E neste exato momento, um silêncio profundo caiu sobre a multidão. Todos os olhares estavam fixos em Naamã, aguardando uma resposta que poderia povoar sua fé ou alimentar suas dúvidas. Naamã, percebendo o peso daquilo, levantou sua voz mais uma vez. Acreditem, pois vinde a mim e sereis salvos. O Senhor prometeu que de sua abundância nós receberíamos. João 1,16. A luz divina crepitava ao redor, e cada coração ali se tornava testemunha da grandeza do Senhor. A porta para um desdobramento mais profundo do seu plano soberano começava a abrir. E na recessão do silêncio, a pergunta permanecia: qual seria o grande sinal que Deus deixaria entre eles, e o que tudo isso significaria para todos os que anseiam por confirmação? A multidão, ainda absorvida no silêncio tenso, aguardava a resposta de Naamã com os corações ansiosos, como se cada batida de seus peitos ressoasse um clamor incessante por um sinal dos altos céus. Naamã fixou seu olhar na luz que a envolvia e, com um profundo fôlego, começou a declarar: assim diz o Senhor, eu sou o Deus que cumpre a promessa. Quem crê em mim experimentará a minha fidelidade. As palavras que saíam de seus lábios pareciam carregar um peso celestial, e a atmosfera vibrava de expectativa. O olhar dos escribas, antes cético, agora refletia uma inquietação que crescia em seus peitos. Eles sentiam a realidade da presença de Deus ao redor, mas lutavam contra a sua própria incredulidade. Um dos escribas, cujos dentes estavam cerrados numa dualidade de temor e resistência, disse em voz baixa: se de fato é o Senhor, por que não temos visto tais coisas antes? Naamã, percebendo a luta interna que ocorria, levantou-se com destreza, sua figura adornada pela luz divina. Não é em poder humano que você deve confiar, mas na força do Altíssimo. Ele nos promete: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Nesse instante, uma mística onda de energia percorreu a multidão enquanto todos começavam a murmurar, relembrando suas próprias experiências com a dor e a necessidade de um Redentor. Uma mulher de cabelos desgrenhados, que acabara de ser curada de uma enfermidade crônica, ergueu sua voz em louvor, exclamando: Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A alegria fervente se espalhou como um fogo por entre os presentes, cada um compartilhando relatos de dores passadas e bênçãos recém-recebidas. Naás, sentindo a intensidade crescente, voltou-se para Naamã com uma expectativa renovada. Já não apenas um mero espectador, mas um participante ativo na ação do Senhor.
Deus vem em socorro dos que o buscam, proclamou Naamã. Agora é o tempo de crer. Fazei uma linha de fé e eu vos digo, tudo que sofre é transformado em sobretudo. Sua voz soou firme e a multidão uniu-se em um clamor coletivo. Senhor, faz o teu querer entre nós. E ao clamor, o céu pareceu se abrir. Raios de luz desceram em direção a eles, a presença de Deus se manifestando com poder avassalador. Naamã, com a mão estendida, declarou, este é o sinal que procurais. Senhor, manifesta a tua glória. Logo em um canto, um cego de nascimento sentou-se com os olhos fechados. Ao ouvir a clamor coletivo e as palavras de Naamã, uma esperança começou a brilhar dentro dele. Rabi, cura-me! Gritou ele, sua voz quebrando a barreira do silêncio que pairava. Com isso, um dos escribas, o mais resistente entre eles, sentiu uma mudança. De repente, um desejo profundo de entender e de crer começou a nascer dentro dele. Se estas coisas são verdadeiras, pensou o escriba, o que mais não poderia Deus fazer? E nesse momento, ele deu um passo em direção a Naamã, sua mente confusa, mas seu coração começando a se desatar. Naamã, percebendo-o, disse, vinde, e vós que duvidais, trazei vossos céticos corações. O Senhor não rejeita aqueles que buscam a verdade. O cego se levantou, e enquanto via a luz pela primeira vez, sua expressão de espanto refletia não apenas a visão recebida, mas a revelação de um Deus que traz salvação e esperança a cada um. A multidão explodiu em júbilo, e até os escribas, cujos corações eram conhecidos apenas pela dureza da incredulidade, começaram a inspecionar suas próprias almas. Mas ainda havia um silêncio persistente, pois um último mistério pairava. Naamã sabia que a obra não terminaria ali, e enquanto os olhares se fixavam no brilho renovado daquela reunião, uma pergunta final surgiu nos corações e mentes. Qual seria o próximo passo do Senhor? E qual seria o desfecho da história coletiva que se desenrolava diante deles, entre milagres e a revelação do real? E com isso, a multidão aguardava em expectativa crescente a próxima palavra de Deus, cientes de que o plano soberano ainda guardava surpresas além do que poderiam sonhar. Na manhã que se seguiu à grandiosa manifestação de Deus, os raios solares rasgavam os céus, mas a multidão ainda ressoava com o eco da glória que haviam presenciado. Os murmúrios de louvor e expectativa pairavam no ar como um perfume sagrado. Naamã, mesmo após a intensa experiência, permanecia em oração, os olhos cerrados enquanto sua alma subia nas alturas da intercessão. Senhor, usa-me como teu instrumento, que aqueles que duvidam conheçam a tua verdade, e que os que buscam sejam preenchidos com a tua presença. A fervorosa súplica de Naamã subiu até os céus, e enquanto ela falava, uma inquietação crescente invadia os corações dos presentes. Foi então que o cego curado, agora vendo o mundo pela primeira vez, atravessou a multidão. Seu olhar era de pura assombração, e ele se aproximou de Naamã com uma súplica ardente. Senhora, o que devo fazer agora que vejo a luz? Suas palavras eram cheias de um misto de gratidão e curiosidade, refletindo a transformação que ocorrera em sua vida. Segue a Jesus, o Filho de Deus. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Naamã exclamou, e sua voz era como o som de muitas águas, poderosa e cheia de compaixão. O cego acenou servilmente, antes de se lançar em direção à presença daquele que poderia guiá-lo plenamente. Mas a multidão não era a única a ser impactada pela maravilha das obras do Senhor. Os escribas, ainda perplexos com a mudança de seus corações, começaram a debater entre si. Um deles, conhecido por seu esnobismo, disse em voz alta, se verdadeiramente o Senhor está diante de nós, que sinal ele nos dará para acreditarmos em suas promessas? Suas palavras lançaram um novo manto de dúvida sobre a congregação. Naamã,
Percebendo o peso crescente da incredulidade no ar, ergueu suas mãos e ordenou: Ó homens de pouca fé, estai prontos. O que faz o Senhor é grande e admirável, e não se limita ao que vedes. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Sua voz carregava a força do Altíssimo e os olhares inquietos começaram a focar na verdade que não podiam ignorar. Naquele momento, um outro milagre começou a se desenrolar. Uma jovem mulher, marchando destemidamente para a frente, segurava com firmeza a mão de uma criança que parecia ter sérios problemas de saúde. Ó serva de Deus! Antes, minha filha estava à beira da morte. A esperança se esvaiu, mas ouvi sobre teus milagres e trouxe-a a ti. Suas palavras expunham a agonia de uma mãe e a desespero de um coração que clamava por intervenção. Naamã, acompanhando a cena, notou que outras pessoas começaram a se aglomerar ao redor. A indignação de alguns escribas crescia crescendo, um deles gritando: Não enganem o povo, esperar por um milagre não é sensato, a ordem é a verdadeira sabedoria. A tensão aumentou, e a multidão se dividia entre fé e dúvida. Neste impasse, Naamã voltou-se para a mulher que chorava em desespero. Permita que eu tome sua filha em minhas mãos, e creia. O Senhor ouvirá sua oração. Ela disse com autoridade e ternura. Naquela fração de tempo, a multidão pareceu conter a respiração, aguardando a ação. Quando a jovem entregou a criança a Naamã, um calar austero envolveu o lugar. A criatura pálida e mal respirando repousava nas mãos da profetisa. E ali, Naamã orou fervorosamente, elevando sua voz. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, trazemos a ti esta criança como um ato de fé. Que a tua força a revitalize e que o teu poder prevaleça sobre esta enfermidade. E então, enquanto Naamã clamava ao Senhor, uma luz irrompeu do céu e a criança começou a se mover. Pequenos sons de esperança brotaram de seus lábios. Os olhos se abriram firmemente e em um instante a agonia foi trocada por risadas. A multidão explodiu em gritos de alegria, mas a luta de fé ainda pulsava entre os escribas que permaneciam alheios à obra de Deus. Ao ver o resultado, um dos escribas mais jovens, tocando o próprio coração atormentado, deixou escapar uma palavra quase inaudível. Senhor, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. A batalha entre a incredulidade e a fé se intensificava em seu interior. Uniu-se a multidão agora em adoração, mas o questionamento permanecia em sua mente. Naamã, então, segurou as mãos do jovem escriba e com enorme compaixão exclamou: O que mais Deus está prestes a fazer entre nós? Apenas comece a crer. E assim, enquanto a luz do dia iluminava suas faces, o Senhor começava a mover-se em um plano que estava além da compreensão humana, preparando o coração da nação para um futuro repleto de promessas. A multidão, agora transformada, aguardava ansiosamente a próxima revelação do Todo-Poderoso, convictos de que os sinais de Deus continuariam a se revelar. Em meio a milagre e dúvida, um sussurro divino ecoou: Ainda não viste nada, pois aquele que crê verá não só a obra de cura, mas também a transição do coração humano para a verdade eterna. Naquela manhã radiante, enquanto os ecos de louvor ainda reverberavam no ar, uma nuvem de expectativa pairava sobre a multidão. Naamã observou com fervor as mudanças que Deus estava realizando, mas também foi tomada por um sentimento de urgência, ao notar que a incredulidade ainda se arraigava em alguns corações. O poder de Deus trabalhava visivelmente, mas como poderia ele trazer a verdadeira transformação em todos? Entre os murmúrios de adoração, um homem surgiu, seu semblante transparecendo desespero e confusão. Ele se aproximou, enfrentando a multidão, e clamou: Mestre, tenho um filho que está possesso, e nada tenho encontrado que o cure.
ouvi que Deus opera maravilhas entre vocês, mas preciso saber, pode Ele verdadeiramente libertá-lo? Naamã, percebendo a agonia nos olhos do pai, sentiu um peso de compaixão em seu coração. Sim, o Senhor é poderoso para libertar e restaurar. Traga-me seu filho, disse ela com firmeza, a confiança nas promessas de Deus fluindo de sua voz. Enquanto o homem corria para trazer o filho, a multidão começou a se agitar. Os escribas observavam de longe, seus rostos expressando ceticismo. Um deles, ostentando uma expressão de desdém, murmurou: Como podem estes reclamantes achar que um simples ato de fé mudará o destino de alguém? Que sinais pode este Jesus dar? Mas Naamã, em sua determinação, começou a orar. Ó Senhor Deus de todos os milagres, pelo teu poder em nome de teu filho, traz libertação a esta criança. Que a verdade da tua palavra destrua as amarras da opressão. Quando o pai retornou, arrastando a criança quase sem vida, a atmosfera tornou-se elétrica. Os olhos de Naamã brilharam ao ver a dor profunda estampada no rosto da criança, cuja pele estava pálida e seu corpo sem forças. Ela tomou a criança em seus braços e, antes de orar, olhou nos olhos do pai. Acredita no poder de Deus e verás a transformação. Com as mãos apoiadas sobre a cabeça da criança, Naamã começou a clamar em alta voz: Espírito maligno, em nome de Jesus de Nazaré, eu te ordeno, sai deste corpo, que a vida entre novamente e que a luz de Cristo ilumine esta alma. Repentinamente, um estrondo eclodiu, como se o próprio céu estivesse respondendo à fervorosa súplica. A criança começou a estremecer, e um clamor de libertação ecoou de sua boca. O pai, crente no poder divino, uniu-se à oração. Senhor, eu creio. Traga meu filho de volta à vida. Em um ato de compaixão divina, a luz que irrompeu do céu envolveu a criança, e então, como se uma corrente tivesse sido quebrada, ela se levantou, os olhos agora claros e cheios de vida. A multidão explodiu em gritos de alegria, mas não sem notar a luta dos escribas, que permaneciam em um silêncio sepulcral, indagando internamente sobre a força que haviam testemunhado. Uma onda de fé começou a tomar conta dos presentes, enquanto aqueles que haviam se afastado do Senhor agora se aproximavam dele. Naamã, erguendo-se, voltou-se para os que ainda duvidavam e declarou: O Senhor não só liberta os que estão cativos, mas também transforma os corações duros. Ele promete em sua palavra: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Ali, naquela praça empoeirada, a reverberação dos milagres ressoava como um hino a Deus. O restrito coração de um dos escribas finalmente foi quebrado ao ver a glória de Deus se manifestar diante dele. O que é verdade, senão uma palavra vivente? Quem é este que pode fazer tão grandes coisas e ainda permanece entre nós em simplicidade? Ponderou ele, a fé começando a se enraizar em sua alma. Com toda a multidão agora em reverência, Naamã sentiu a paz de Deus inundar o ambiente. Mas uma voz suave e sussurrante prenunciou um novo movimento. Apenas o começo é este. Há um propósito eterno que se desdobra. O que vocês verão em breve poderá abalar as fundações da fé e da esperança. As palavras surgiram como um eco distante, ressoando em corações receptivos e atormentados. Naamã, em um êxtase de alegria, sabia que a verdadeira jornada apenas começava. Havia algo mais profundo e grandioso que Deus estava prestes a revelar. Uma operação divina planejada para resgatar não somente almas, mas todo um povo para a eternidade. Estai preparados, exclamou ela em tom de adoração, já vislumbrando as promessas de Deus que se desdobrariam em tudo que viria após aquele dia singular de milagres. E assim, a esperança florescia, manifestando-se como um testemunho do que estava por vir.
Naquela manhã, vibrantemente iluminada, enquanto o som de louvores ainda reverberava na atmosfera carregada de apreensão e fé, uma nova jornada iniciava-se para Naamá e todos que testemunhavam as maravilhas do Senhor. O eco de milagres e intercessões havia permeado seus corações, mas a profundidade do plano divino ainda se escondia sob o véu do futuro. Enquanto as pessoas se dispersavam, um grupo de viajantes de terras distantes apareceu na entrada da cidade, trazendo consigo uma presença que imediatamente despertou a curiosidade da multidão. Os viajantes, erguendo as mãos em saudação, não eram meros forasteiros, mas eram magos e sábios da Pérsia, conhecidos por sua busca por verdades e sinais celestial. O que aqui acontece? Soubemos de uma luz que brilha no meio deste povo. Um deles proclamou, seu olhar mesclando descrença e esperança. Naamá, atenta a cada palavra, percebeu que a presença daqueles sábios não era uma mera coincidência, mas parte do plano de Deus a se manifestar. É o Senhor que opera entre nós, o Deus de Israel, gritava Naamá, enquanto elementos de uma nova revelação começavam a se formar em seu espírito. Ouçam, o que Deus fez nesta nação é um testemunho de sua soberania. Um homem leproso agora está curado, e muitos outros têm sido transformados pela sua glória. O Deus de Israel é um Deus de milagres e de promessas, exclamou, sua voz ecoando entre os presentes. Mas dentro do coração dos viajantes, a incerteza ainda permanecia. Um dos sábios, claramente perplexo, dirigiu-se a Naamá. Como podemos crer se não vimos nenhum sinal que mostre a razão deste poder? Dize-nos, qual é a prova que Deus nos dará? Naamá percebeu que este era o momento em que Deus estava pronto para revelar algo extraordinário. Vocês pedem um sinal, virão com seus próprios olhos o testemunho do poder e da bondade do Senhor. Com essa afirmação, na mente de Naamá, a ideia de um milagre se formou. Um sinal que não apenas tocaria a vida dos presentes, mas ecoaria através dos séculos. Enquanto a multidão se reunia novamente, a atmosfera se tornava elétrica e palpável. Os primeiros raios do sol, como dedos dourados, alcançavam as faces delas. Naamá levantou as mãos e clamou: que o Senhor, que em seu amor e misericórdia tem habitado entre nós, revele sua glória. Os viajantes estavam em expectativa, assim como a multidão e os escribas que ainda lutavam com sua incredulidade. Na noite anterior, o Espírito Santo havia sussurrado à mente de Naamá: prepare o caminho para o que está por vir. O tempo da revelação estava em marcha, e o Senhor desvelava seu propósito. De repente, como se os céus respondessem ao clamor de Naamá, uma rajada de vento tocou-os, e as nuvens escureceram, criando um clima de mistério. Cuidado! Gritou um dos escribas, enquanto um forte tremor começou a sacudir a terra sob seus pés. Era o sinal que os viajantes e a multidão buscavam. Era um chamado divino. A terra, em sua vibração, mostrava-se até mesmo como um palco à revelia da incredulidade. E Naamá, sentindo o poder do Senhor em movimento, prostrou-se de joelhos. Ó Deus, manifesta-te de maneira que todos possam ver. Sua súplica ecoou ao redor, unindo corações em um só propósito. Numa onda de luz sobrenatural, uma figura resplendente começou a surgir da nuvem. O brilho, como fogo, iluminou a cena, trazendo à mente de Naamá a visão das promessas eternas. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Ela exclamou, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Os magos, completamente atônitos, começaram a ajoelhar, reconhecendo que estavam diante de algo muito maior do que poderiam entender. Os escribas, cujos corações estavam endurecidos pela incredulidade, agora tremiam com a presença do poder divino.
E ao ver a manifestação do Senhor, muitos se perguntavam, é este o sinal que estava prometido? Quem é este que faz maravilhas entre nós? Naamã, percebendo a importância de aquele momento, dirigiu-se aos magos. Testemunhe isso. O Deus de Israel não apenas se revelou entre nós, mas ele está chamando-vos. Ele tem um plano para a vossa vida, um plano que se entrelaça com nossas histórias. A mensagem que ele traz ecoa através dos tempos. E assim, com um clamor fervoroso, ela começou a ensinar sobre a promessa de Deus, sabendo que aquele era um divisor de águas, não somente para o seu povo, mas para todos os que buscavam a verdade. Enquanto a nuvem se dissipava e a luz começava a se misturar com o amanhecer, Naamã sentia que algo monumental estava para acontecer. O plano soberano de Deus, a revelação do seu amor e propósito, começava a se desvelar. Um novo capítulo se abria, e com ele, um dilema pairava no ar. Aceitarão aqueles que ainda hesitam a mensagem de um Deus vivo, ou continuarão a buscar? Qual seria a verdadeira resposta ao chamado da misericórdia que ressoava por toda a terra? Naamã sabia que o que acontecia ali não era apenas um sinal, mas a própria assinatura de Deus, mostrando que seu amor e poder transcendem tudo o que conhecemos. Uma nova era estava se aproximando e as palavras do Senhor sussurravam ao vento. Preparai os corações, pois grandes coisas estão a caminho, e como se desvelarão, muitos não poderão compreender.